Agora sim, ao vivo. Depois de uma semana sem a gente se encontrar, tô de volta com mais uma maratona, Maratona Legis. E hoje a gente vai bater um papo com a Rebeca, que já deve estar entrando aí. E para quem tá entrando, pessoal, só para vocês entenderem, né? A Maratona Legis vão ser 4 dias de live com profissionais da área de advocacia, contabilidade. São alguns dos profissionais que eu conheço que estão fazendo aí mais para a parte de eleitoral. Eu conheço vários bons advogados, mas essas pessoas que vieram para cá já trabalham com a parte eleitoral. Então vamos trazer muito conhecimento para a gente, que eu digo para mim também, porque sempre surgem muitas dúvidas quando o assunto é essa parte mais técnica, né? A Rebeca já entrou aí, já vou aceitar ela e bora para a parte que vocês estão doidos para encher a gente de pergunta, né? Vamos lá. Agora foi? Boa noite, Olá, boa Rebeca. noite, tudo bem? Quanto tempo o Instagram não te vê, hein, Rebeca? Pois é, gente, estou relapsa, mas o Márcio me convenceu a voltar e para fazer live, que eu nem sou chegada, né? Tá de volta, a Rebeca tá de volta pro digital, para alegria dos seguidores dela, e vai fazer Tamo uma aí. live com a gente. Rebeca, é verdade que você se formou em Direito? Sim, 5 anos depois, foi um desafio, né? Mas concluí aí nesse semestre e tem bastante coisa para a gente conversar sobre isso Pô, hoje, né? parabéns. Para quem não sabe, eu e a Rebeca a gente estudou na mesma universidade, a gente fez a Unifoa. E, Eu era inclusive, tem galera Unifor aqui entrando que eu já vi, tá mandando boa noite, meus alunos queridos, saudades. aos Manda aí alunos, coraçãozinho, manda boa noite para mim. então nós vamos pedir nota daqui a pouco. Eu e a Rebeca, a gente fez a mesma universidade, eu era da publicidade, ela era do jornalismo. Contar brevemente a nossa história, que a gente quase não conversava na faculdade. E depois da faculdade a gente se cruzou no meio profissional, porque eu comecei a falar de política e ela também, e eu resolvi criar um quadro que chamava Papo Político, e a Rebeca tinha um Instagram que chamava Papo Político. Aí eu chamei ela e falei, olha, me desculpa, eu nunca não tinha visto o Instagram ainda, né? E não foi plágio, foi realmente uma ideia. E ela falou, nada, que isso, tá tranquilo. Mentes E a gente começou a brilhantes conversar. pensam igual, né? E a gente começou a conversar e virou amigo, e daí saiu o projeto, saíram várias ideias, saiu um curso, né, Rebeca? A gente tem um curso gravado Verdade. juntos e estamos aí com várias ideias, né, para alimentar esse mercado digital. E sem mais delongas, Rebeca, vai, começa você, se apresenta para a audiência. Tem gente que está entrando que me conhece, tem gente que conhece a Rebeca. Então a gente vai fazer uma introdução rapidinha da gente para depois a gente ir direto para o papo, que é a dúvida da galera sobre pré-campanha. Tá, joia. E aí, diante do que a gente vai se apresentando, vocês também já podem ir mandando dúvida e tudo que a gente puder responder hoje, a gente vai fazer, né? Como o Marcos falou, sou jornalista formada aí contemporânea dele aqui em Volta Redonda, né? E depois de cursar jornalismo, me especializei na parte de marketing digital, mas ainda durante a faculdade eu comecei a fazer um estágio na área pública, né, em uma prefeitura, e acabei me envolvendo ali com a parte de comunicação pública, com a parte de campanha, porque acaba que a gente entra na assessoria e vai para a campanha, né? E desde então, desde o início mesmo da faculdade, eu comecei a me envolver com isso. Terminei a faculdade, fui fazer uma especialização, fiz mestrado, comecei a trabalhar nas campanhas, comecei a dar aula também. E vi que um diferencial muito grande ali na hora do dia a dia, e inclusive do planejamento de conteúdo, na época era mais uma curiosidade, né? Na verdade, era um medo de fazer errado. E aí eu lia todas as resoluções, pegava para ler o código, só que é uma leitura mais pesada, é uma coisa diferente, né? E aí eu falei, caramba. E todo mundo começou a elogiar, tipo, nossa, mas como você sabe disso? Mas por quê? E aí eu falava, porque tá na lei, porque tá na resolução, tá isso aqui. E eu via que o pessoal ficava assim, gente, de onde que essa menina tá tirando essas coisas, né? E vi que isso, por curiosidade, se tornou um diferencial, mas eu falei, poxa, mas eu tô fazendo isso de forma muito empírica mesmo, né? Por precaução, por medo. E aí eu optei e falei, pô,
quer saber? Eu sou dessa, né? Vou fazer a faculdade de Direito. E aí entrei na faculdade de Direito para me especializar, para entender mais sobre essa parte pública mesmo, e não deu outra, né? Foi essa parte aí que me interessou mesmo durante a faculdade toda, então a parte do administrativo, do financeiro, tributário, constitucional, eleitoral. E aí agora, né, concluindo então a faculdade, a gente tem ainda mais uma compreensão assim um pouco melhor também de como trabalhar com tudo isso junto, porque acho que é até a proposta dessa semana, né, Márcio? A campanha, ela precisa de profissionais de diversas áreas, dentre os quais nós de comunicação, mas a gente precisa estar em contato ali com o jurídico, com a parte contábil, para tudo funcionar direitinho, porque são muitas repercussões ali quando acaba o processo eleitoral. Exato. A Rebeca ela conseguiu unir, né, duas coisas que são muito importantes para uma campanha política, que é o entendimento, compreensão estratégica e operacional da comunicação e agora o entendimento, compreensão também e o estratégico da parte eleitoral. Porque para quem já fez campanha sabe como isso acontece ao longo do período eleitoral. Às vezes a pessoa de comunicação tem uma ideia ou tem uma vontade de fazer alguma coisa, tem vontade de fazer uma peça publicitária. E a gente sempre remete ao jurídico, quando quando a gente não tem certeza se aquilo lá pode ou não dar algum problema eleitoral. E aí, quando a Rebeca une essas duas coisas, ela traz para a gente hoje um puta de um conhecimento sobre o que pode e não pode, tanto em relação à legalidade, quanto em relação à parte de comunicação. E aí, né, eu sempre brinco que o profissional de marketing, geralmente, e de direito, eles sempre brigam em algum momento da campanha. Porque o cara do marketing fala: faz um arco e flecha que você atira para o alto e explode um monte de estrelinha saindo o número do candidato. Aí o cara do direito fala: você tá maluco? Você não pode fazer, cara. Aí o cara do marketing, quando tem um pouco de entendimento, igual a Rebeca acabou de falar que ela tinha, né, ele fala: onde que está escrito que não pode? Me mostra aqui onde está escrito que não pode. Nossa, E aí sempre acaba mostra aqui é o que a gente mais ouve, né? e Mas onde acaba está tendo escrito? acaba tendo uma discussão que eu sempre considero que é uma discussão sadia, é uma discussão de preocupação para o candidato não ter problema depois. Porque, para quem não sabe, às vezes durante o período eleitoral, os problemas não vêm. Os problemas eles vêm depois, não é isso, Rebeca? Isso mesmo. E aí pode ser desde multa até a pessoa não poder tomar posse se eventualmente eleita, né? Então, realmente são repercussões graves, né? De qualquer forma. E a gente que trabalha com política, a gente sabe, né, Márcio, que tem candidato que também não aceita. E é tipo assim, eu quero porque eu quero. E Sim. depois, isso é muito perigoso pra gente que trabalha na área, né? Porque, eu quero porque eu quero, aí você vai, faz errado e o nome de quem fez errado vai acabar saindo seu, né? Então isso é Exatamente. muito complicado. E ao longo dessa semana a gente vai falar muito sobre essa questão de regras, sobre essa questão de atualizações, né? A gente vai falar sobre partido, vai falar sobre contabilidade, vai falar sobre direito. E aí, eu acho que todos os participantes vão trazer cases também que eles já participaram. Hoje eu vou falar de uma case de pré-campanha, de um pré-candidato à época, né? Que tinha uma hashtag, usava uma hashtag para fazer a pré-candidatura dele, usou essa hashtag na campanha e depois tomou uma multa, porque tomou uma multa de campanha antecipada. Então, assim, a gente vai trazer antes da gente já está entrando no assunto, né? Para quem não me conhece, sou o Márcio Lemos, sou publicitário e falo sobre política aqui no Instagram e tenho promovido essas lives que a gente sabe que esse período de pré-campanha é um período muito importante para preparação e para você que vai participar de uma campanha no que vem, chegar lá mais preparado, mais estratégico e ter tempo de pedir voto e colocar tudo que você fez nesse período em prática. Então, acompanhe as lives, todas as lives ficam aqui no Instagram e no YouTube. E quem está aqui acompanhando a gente, já deixa aí de onde está falando, interage, manda pergunta, segue a Rebeca e a gente vai hoje falar assim muito sobre o que pode e que não pode na pré-campanha. E apesar de algumas pessoas acharem que não tem tantas regras assim, tem, a Rebeca vai explicar um pouquinho pra gente, né, Rebeca? Do que pode e o que não pode nesse período. Vamos fazer um bate-bola depois? Eu falo assim, tal coisa, e você fala se pode ou não pode. Tá, se eu souber tudo, vamos. Eu acho que você vai saber. Mas faz um breve resumo pra gente, Rebeca. O que você considera assim de mais importante nesse período de pré-campanha para tomar cuidado em relação à parte de leis,
a parte geral relacionada ao direito? Então, acho que na minha fala eu não vou conseguir dissociar muito a comunicação do legal, porque acaba que é o que eu faço com os meus clientes atualmente da mentoria, que eu estou trabalhando mais com mentoria atualmente, né? Mas assim, a gente tem que pensar o seguinte: é um momento que a gente tem para trabalhar, né, construção de posicionamento e de reputação. Então, é um momento muito interessante para a gente trabalhar de forma estratégica, né? Então, as pessoas elas ainda não estão comentando tanto sobre política, porque a gente sabe, né, que todo aquele frenesi, o alvoroço, ele vem muito mais próximo ali do período eleitoral no sentido da votação mesmo, né, do dia da votação. Então, agora é um momento em que a legislação ela também dá umas brechas maiores, porque existem resoluções, né, e dispositivos legais que são intrínsecos e inerentes ao período eleitoral, que compreende ali de agosto a outubro. E agora a gente tem certa flexibilização, mas a gente precisa ter também bom senso, né? Que existem coisas que a gente não pode fazer agora e não pode fazer lá na frente. Tem coisas que a gente pode fazer agora de uma forma mais inteligente, que vai sair mais barato do que fazer lá na frente, como o impulsionamento, né? Que atualmente a gente já tem um entendimento de que pode ser realizado. E aí o ROI, né, que é o retorno sobre o investimento, agora ele é mais positivo, porque quando chega lá na frente, todo mundo está fazendo. Faltando 2 semanas, né, Márcio? Para a eleição, é todo mundo descarregando grana nos anúncios. E isso, né, o retorno, ele fica muito mais custoso. Então, se a gente conseguir trazer essa estratégia para agora, né, para essa comunicação, seja impulsionamento, seja produção de conteúdo digital, seja produção de conteúdo impresso, que também pode ser feito dentro de algumas normas, tudo isso é muito interessante. Não, perfeito. E é bom o pessoal entender, principalmente essa questão do impulsionamento, da pré-candidatura, né? Porque acho que até 2018, né, Beca, existia um período de pré-candidatura e depois anticandidatura. E aí depois que acabaram com esse período de pré-candidatura e todo ano antes da eleição foi tratado como pré-candidatura. Acabou a eleição e é um período de Começou a pré-candidatura. pré-candidatura da outra. Antigamente, até 2018, não poderia nem falar que era pré-candidato antes do período, não é isso? É isso mesmo. E aí já é um ponto muito interessante também para a gente tocar, que é como a legislação ela se adapta, né? E a cada. Então, assim, não quer dizer que o que a gente fez em 2022 a gente vai poder fazer em 2024. Não quer dizer que o que a gente vai fazer em 2024 vai estar valendo para 2026. Claro que dentro dos devidos princípios, né? Da anuidade, anterioridade e tudo mais, mas o direito e aí as resoluções e todos os dispositivos, a intenção deles é que eles se adaptem à realidade. Então, por exemplo, até 2018, a gente não tinha também as redes sociais com a força que temos hoje. É muito louco a gente parar para pensar isso, porque assim, são 5 anos, mas são 5 anos de uma intensa transformação, né? Nas formas de se comunicar, na produção de conteúdo, na disponibilização disso. Então, não havia nenhum dispositivo, né, que previsse ali como se comportar nesse cenário. Por diversas vezes usava-se da analogia, né? Então, se pode no impresso, vai poder no digital. Mas, com a necessidade, com a intensidade, com a repercussão, já precisou adaptar isso. E aí é legal a gente comentar também que até dia 5 de março de todo o ano eleitoral, o TSE ele faz a expedição das resoluções que terão vigência para aquele pleito. Então a gente precisa estar sempre atualizado quanto a isso, porque toda essa carga, né, todas essas atualizações, todas essas demandas, eles colocam nessas resoluções, até porque o nosso código eleitoral ele é muito antigo e ele não contempla a realidade do cenário de hoje. E é sempre bom também lembrar que o direito, né, Rebeca, ele também, a gente costuma sempre lembrar que ele é muito interpretativo, ele muda também a interpretação, dependendo de quem está julgando, né? Um juiz pode entender de um jeito, outro pode entender de outro, é lógico. Existem as regras, mas por exemplo, aí vamos começar a entrar nos exemplos aqui que eu ia falar.
Tinha um pré-candidato que eu trabalhei, não com ele, mas trabalhei para o partido dele, e ele utilizava uma hashtag durante a pré-campanha. Tinha uma hashtag que ele utilizava, e ele fez adesivos daquilo, colou em vários lugares. O pessoal que apoiava ele colava no carro, colava em porta, enfim. Quando ele mudou para quando chegou a campanha, ele parou de utilizar a hashtag na rede social. Ele não utilizava mais, ele não falava mais. Só que os adesivos que ele fez ficaram colados nos lugares. As pessoas não tiraram os adesivos. E aí ele foi denunciado e foi julgado como pré-campanha, como campanha antecipada. Mesmo ele falando que não uso mais, mas você fez o impresso e as pessoas utilizaram até o final. E isso é cruel demais, né? Porque nos artigos, né, na previsão legal, tá assim mesmo, que o candidato ele vai ser responsabilizado mesmo se o ato for de terceiro. E aí? Então, e aí já fica uma dica, né? Se você pensa em fazer alguma coisa, entenda que você não controla esse processo, principalmente do impresso, né? Saiu da sua mão, saiu do seu controle ali, vai para alguém, esquece. E Aquilo pode pode dar rodar. errado. E eu acho que você vai lembrar também, foi na eleição da pandemia, que teve aquele trelelê todo, muda de data, fez isso, fez aquilo. Nossa, eu não esqueço de onde eu estava. Eu estava subindo a escada pro dentista. E aí, o TRE do Rio expediu um entendimento de que não poderia haver impulsionamento de Eu lembro. pré-campanha. E a gente estava pertinho da campanha, Eu né? lembro. E aí eu tinha candidato, né? Eu estava trabalhando para a galera do Rio, para a galera de São Paulo e para a galera em Minas. E aí, assim, já era diferente. Acabou, entendeu? Liga para, né, para a equipe que está trabalhando com os candidatos do Rio, suspende anúncio, suspende anúncio, suspende anúncio. Por quê? No Rio começou a valer isso, nos outros estados não, já foi um entendimento regional, né? E a gente tinha que seguir, porque se pegassem nesse período, podia dar algum problema para o candidato. Então, assim, não é fácil trabalhar, né, com política por N E, motivos. Pelo perfil das pessoas, por essa necessidade de ser mesmo ali multidisciplinar e mais ainda por essas intempéries que aparecem aí e a gente tem que ficar de olho, exato. porque senão, novamente, né, a multa e a repercussão vai ali para o candidato, sim, vai sobre ele, não sobre nós da comunicação, mas é um mercado, e eu não sei se quem está assistindo já trabalha, pretende trabalhar, que é um network muito forte, né? Então, as pessoas se conhecem ali no meio, recomendam ali no meio, e o cara, mesmo ele sabendo que tá errado, ele vai te culpar pro resto da vida por causa disso. Vai. E é aquilo que você falou, né? Até mesmo dependendo da denúncia que o político tem no período de campanha, o que aquilo pode gerar para ele gerenciar uma crise, porque às vezes nem pode ser uma coisa muito grande. Mas se a oposição souber utilizar aquilo, gera uma crise para ele. E gera um entendimento. Ó, eu já vi isso acontecer em outras campanhas também. É o seguinte: o candidato fez uma ação social, participou de uma ação social, e aí a oposição tirou foto e denunciou ele. No processo, eles conseguiram agilizar para que o advogado fizesse todos os trâmites e aquilo fosse protocolado como se ele tivesse pedindo a impugnação dele, né? Pedindo a impugnação da candidatura dele. E aí pegaram aquilo e fizeram uma campanha negativa falando que ele já estava impugnado, que ele não estava mais no pleito. Então era assim, fulano não está mais concorrendo porque fez tal coisa. E fez uma campanha negativa. E o cara teve que rebolar para poder falar que aquilo não era, que ele estava ainda concorrendo, que não tinha nada, que ele estava sendo. Que ele foi denunciado, mas não tinha nada julgado. Então, olha só a gestão de crise que ele teve que fazer, né, Rebeca, por conta de uma denúncia. E isso é muito difícil, até nas aulas de assessoria de imprensa, de comunicação organizacional, a gente sempre toca nesse assunto. Porque hoje em dia, com a internet, para você gerenciar uma crise e o alcance disso é muito mais complicado, né? Você fazer esse contingenciamento. Porque quem teve acesso a essa informação do que o cara estava impugnado, né? Como que você garante que essa pessoa vai ter acesso ao contrário, né? E mesmo que haja ali, a gente tem o direito de resposta, tudo isso,
na prática é muito complicado, né? Realmente, assim, é um desgaste muito grande e pode custar, sem sombra de dúvidas, aí muitos votos, né? É isso. E a gente hoje não enfrenta. A gente, como a Rebeca falou, a metodologia de comunicação muda muito rápido. A gente tinha as mentiras, depois tinha as fake news, aí depois tem o processo de falsa verdade. Então, olha só quantas Desinformação. desinformação, né? Então, olha só quanta coisa um candidato pode enfrentar no período eleitoral se não souber tomar certos cuidados com o que ele vai fazer. E aí, Rebeca, vamos fazer aquele bate-pronto para você responder o pessoal que pode e que não pode na pré-campanha. E vamos começar direto com o que todo mundo pergunta. Impulsionar. Pode. Pode impulsionar. É para explicar ou é para fazer ping-pong? Existe algum cuidado para ser tomado? Existem vários, né? Então, é aquilo, não é porque pode que você vai fazer de qualquer jeito, né? Mas temos aí algumas necessidades e algumas recomendações, né? Primeiro que, para quem não sabe, atualmente, e aí é algo emergente também, a gente não tinha isso, salvo engano, 2020, foi 2020 que criaram o selo, não foi? 2020. Então, vamos 2020. lá, como é que era até Temos 2020? 2 anos de Muito duas campanhas de louco, né? Não precisava de nada e não sabe se pode, não sabe se não pode, não, é por analogia pode, impulsiona, você botava R$ 1 no Facebook, bombava. Acabou, né, essa coisa boa. 2020, a plataforma, né, e aí isso, lógico que foi também por conta aí de algumas demandas advindas, né, do processo ali social mesmo e uma pressão ali no Facebook, mas a plataforma, ela criou a necessidade da gente cadastrar a conta, reconhecer, né, o perfil para ele ser verificado. E aí não é esse selinho azul, não. É só a gente envia os documentos para poder ter a conta reconhecida, né? Então, basicamente, para provar que aquela conta é daquela pessoa. E aí a gente tem que criar um selo, né, que é de propaganda política. Então, todo o conteúdo que você for publicar, mesmo que agora, na pré-campanha, você tem que habilitar esse selo, que antes a gente conseguia meter uma URL do Instagram e fazer o selo, agora não consegue mais, você precisa ter o site. Então, olha só que trampo, né? Você precisa ter um site para ter a URL para cadastrar no Facebook, para poder ter o selo da propaganda política, para poder fazer o seu anúncio. Todos esses anúncios, eles ficam salvos em um banco ali, na biblioteca de anúncios, e eles podem ser consultados por terceiros. Por quê? Qual que é a intenção disso? Justamente não ter ali uma exacerbação de investimento, né? Que no off aí, né, recomenda, se estima, todo mundo fala, para não exceder, né, durante esse período de pré-campanha. E aí, como o Márcio bem ponderou já, o período de pré-campanha é muito mais determinado atualmente pelo candidato, pela estratégia do candidato, do que pela legislação em si, né? A não exceder 10% do valor total que você pode gastar durante a sua campanha para valer. Então, se o meu limite de gasto, meu teto de gasto é R$ 100.000, recomenda-se que você gaste até R$ 10.000 de impulsionamento no período de pré-candidatura, né? Então, tomar esse pouco de cuidado e também quanto ao conteúdo, né? Eu estava Você abrindo aqui, pode... Rebeca, eu estava abrindo aqui só para lembrar o pessoal, existe caso de políticos cassados a nível federal por conta de abuso de poder econômico, que é o caso da senadora, a juíza Selma Arruda, né? É o Que clássico, Selma Arruda, né? esse aí é uma case que é bom sempre lembrar dela, porque ela gastou na pré-campanha coisa de 1 milhão, e aí depois que ela foi eleita, olha só, ela foi eleita, tomou posse lá já no Senado, entraram com processo de cassação no mandato dela e ela perdeu e foi cassada. Então, olha que situação, né? Às vezes vai tentar fazer uma parada maneira, positiva, e o tiro pode sair pela culatra, Pela né? culatra. E quanto ao conteúdo também, gente, tomar muito cuidado, porque você pode publicar conteúdo para se autopromover. Mas esse conteúdo não pode, de forma alguma, e aí já é uma recomendação geral, né? Fazer menção à candidatura, então eu sou o candidato, não pode. Também não pode pedir voto,
o voto, né? A gente só pode pedir quando começa a campanha, que é lá para meados de agosto. E também não pode. Teve uma pergunta disso na caixinha esses dias. Eu falei assim, gente, o que as pessoas pensam, né? Você não pode impulsionar conteúdo falando mal do seu adversário, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Denegrir a imagem do adversário é proibido. Rebeca, material impresso. Pode também. Na mesma vibe aí. Não pode falar que é candidato, não pode pedir voto. E aí, puxando o que você já comentou também e estendendo um pouco essa interpretação. E aí, gente, um ponto aqui a gente está falando o correto, né? Ah, mas fulano faz. Ah, mas eu já vi. Beleza, mas ele está errado. Se você quer ter uma campanha, uma pré-campanha precavida, aí você segue o que a gente está falando, né? Então, não pode conter pedido expresso de voto, não pode dizer que é candidato, não pode falar, né? Ser um conteúdo impresso esculachando o seu adversário, não tem motivo, mas você pode falar sobre você, sobre suas características pessoais, sobre projetos, né? Pode ter sua hashtag, pode ter sua identidade visual. No entanto, recomendamos que isso não seja mantido esteticamente para o seu período de campanha, porque, como o Márcio já falou, pode configurar uma campanha antecipada, salvo se for uma coisa que você já usa há 30 anos. Né? Mas assim, eu fiz minha pré-campanha toda azul e verde. Estou há um ano com aquele conteúdo que todo mundo está manjando o que você está querendo. Aí vira, você continua com azul e verde, com as mesmas fontes, com a mesma cor, com a mesma pegada. Cara, você está fazendo campanha desde um ano atrás. Isso daí pode dar problema para você. É até legal a Rebeca falar disso, porque a gente sabe que quando chega a campanha, muita gente começa a procurar os designers para montar o material gráfico. E aí cria a logo com um número, né? De acordo com o partido, geralmente, segue ali uma paleta de cores. E eu já vi muita gente também querer fazer isso no processo de pré-campanha. Eu sempre falo, vai gastar energia agora, na pré-campanha, criando uma logo, e aí depois vai ter que mudar, porque não vai poder ser a mesma. Você vai se apegar, vai utilizar todas as cores, vai queimar cartucho agora, e depois tem que mudar, porque se a gente manter a mesma coisa para a campanha, vai configurar como campanha antecipada. E importante mencionar que às vezes é uma curiosidade também de algumas pessoas que essa identidade visual, né, tanto da pré-campanha quanto da campanha, ela não precisa estar associada à identidade visual do partido. Né? Então, meu partido é amarelo e vermelho. Minha comunicação tem que ser assim também? Não precisa. Não necessariamente. Ano passado? Não. A gente está em 2023, ano passado, 2022. Eu cheguei a ver muito material do PT com roxo, branco, tons de amarelo, né? Eles fizeram uma dissociação de cores para as ruas. Então, é um exemplo aí que, às vezes, eu vejo muitos candidatos se baseando nos tons do partido para poder criar uma identidade, mas não é uma regra. Porque às vezes pode ser positivo, às vezes não também, né? Falar que é pré-candidato pode? Poder pode, né? Deve? Eu acho muito cedo ainda. E aí eu parto sempre daquele princípio, assim, lógico que tem que ser estratégico, né? Mas você anunciar assim, com tanta antecedência, tem necessidade? A minha máxima é essa, tem necessidade de fazer isso agora, né? Porque quanto mais cedo você se projetar, mais atenção, né, do cenário político ali você vai chamar, e não necessariamente das pessoas, isso que é importante, né? Porque o povo, ele não está interessado nisso ainda, né? O povão mesmo. Quem está são as articulações políticas, os partidos, os candidatos. Então, assim, eu acho que é se expor de forma desnecessária por enquanto. Porque aí você vai ali para o front e vai começar a tomar pancada, muito provavelmente, né? Já vai ter um desgaste, já vai ter que trabalhar ali de uma forma muito mais pesada do que se deixar isso mais adiante. Perfeito. Entregar Mas só, Márcio, assim, um adendo também. Porque tem gente que é ansiosa, que gosta, que quer. Se for falar que fala que é pré-candidato. Não me fale que é candidato a nada ainda, não. Eu ia perguntar isso agora. E falar que é candidato? Só depois que tiver tudo certinho, convenção, registro de candidatura. E pode ter gente aqui na live assistindo agora e
tá pensando assim, cara, que pergunta mais tosca, né? A gente sabe que não pode. Não, não, nem todo mundo sabe. E eu Não pego mesmo, print né? eu vou fazer um exposed aqui no Stories depois, mentira, não vou. Mas eu já vi gente falando, sou candidato com muito orgulho, serei candidato na minha cidade. As pessoas falam que são candidatas. O que falta às vezes, eu brinco às vezes, o que falta é uma oposição mais atenta. É. Se pega uma oposição atenta, vai dar problema. E uma coisa que tem que ficar de olho também, eu sou super desconfiada, né? Mas assim, fiz um post, não deu nada. Fiz uma ação, ainda não deu nada. Se você tiver uma oposição espertinha, pode ser que a estratégia delas não seja fazer essa denúncia individual, mas ela pode fazer um compilado disso tudo e mandar para o Ministério Público, e aí, meu amigo, você está em maus lençóis. Então, cuidado com isso, né? Vou fazer isso aqui agora. Vou fazer isso. De pouquinho em pouquinho, se a galera estiver esperta, vão juntar isso tudo e vão meter isso tudo. E eu acho legal comentar também que, assim, como que chega ao ponto de dar alguma coisa, né? Todo esse conteúdo que a gente está falando aqui, o Ministério Público ele precisa ser provocado para agir, né? Então, são denúncias que são realizadas ao Ministério Público, para o Ministério Público abrir aí os processos e as devidas repercussões, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. E qualquer pessoa pode denunciar. Perfeito. E Rebeca, brinde, entrega. Antes de você responder essa, deixa eu dar boa noite para todo Cesta mundo. básica. Todo mundo que está chegando. Nossa audiência aqui já tem 1 hora de live. Boa noite, pessoal. Fiquem aí, mandem perguntas, convidem os amigos para vir participar. Quem não segue a Rebeca, passa a seguir ela. Quem não me segue, segue. E agora respondendo, brindes ou presentes, pode entregar, Rebeca? Não, gente, pelo amor de Deus, não pode, tá? Não pode. Canetinha personalizada, aquelas blusas, né? Na última eu tinha. O que queria, porque queria fazer blusa para entregar, não pode. Porque a gente via muito, né? Antigamente tinha. A gente até, não sei, até dormia com blusa, né? Pijama de vereador, de prefeito. Mas hoje em dia não pode nenhum tipo de brinde, cesta básica de jeito nenhum também, nenhuma presentinho, agradinho, não pode. E uma vez eu trabalhei para um candidato, né? A época que ele falava, eu queria fazer papelaria. Quero fazer papelaria para as pessoas que trabalham no meu gabinete. Eu não vou distribuir, eu vou ficar só aqui no gabinete. Aí eu sempre falava para ele, cara, pensa comigo. Imagina você entrega, faz, vamos lá, 30 canetas, 30 bloquinhos, 30 pastinhas com seu nome, número, e entrega aqui dentro. Alguém aqui dentro, por descuido, porque muitas vezes são descuidos, entrega para alguém lá fora. Alguém lá fora mostra para alguém que não tem nada a ver. E pronto, essa pessoa já ativa um alerta, às vezes ela é da oposição, às vezes ela já está antenada. Então, olha o problema que você vai criar, porque papelaria, se você entregar uma caneta e um bloquinho, é brinde, né, Rebeca? É brinde, não pode. E, gente, não inventa. Não inventa. Não, eu fico chocada. Eu acho que você já deve ter passado por isso também. Já começou a brotar as Porque às vezes a perguntas pessoa aqui. vem como se fosse a melhor ideia do mundo, mas simplesmente não pode. Exatamente. Ó, o Paulo perguntou, essa denúncia de campanha antecipada pode ser guardada as provas e entrar com ação somente lá na frente? Sim, pode e deve, porque na verdade isso só vai se configurar quando o candidato de fato estiver candidato, né? Isso, porque ele pode estar fazendo esse movimento todo, chegar lá na frente por algum motivo, não vai ser candidato. Aí não vai ser propaganda antecipada, porque não vai ter a propaganda real, né? Então é isso mesmo, é Paulo, né? Isso. Vai juntando aí numa pastinha todos os seus prints e lá Faz na um frente. dossiê. Lá na frente mete o pau. Tem mais uma aqui do Luiz. O que impulsionar na pré-campanha de vereador sem mandato? Essa é uma pergunta mais relacionada à comunicação, né? Mas a gente sempre fala para, assim, se for impulsionar, impulsione conteúdos que as pessoas vão conhecer você, né? E se apresente para as pessoas, chegue em lugares que você não está ainda, ou até,
O algoritmo do Instagram, do Facebook, da Meta, né, ele entrega aí em torno de 10% do seu público no orgânico. E aí, lógico, de acordo com que você tem engajamento, de acordo com que você tem comentário, compartilhamento, esse algoritmo. E 10% se você estiver fazendo o dever de casa direitinho. Esse algoritmo pode aumentar, mas é muito pouco. Então, às vezes, até para dentro do seu público mesmo, você pode impulsionar conteúdos falando de você, falando da sua vida, falando. Se apresentando, né, Rebeca? E eu acho assim, eu gosto. E aí, não sei se eu devia falar isso, mas eu vou falar. Eu gosto muito mais de campanha de vereador e de prefeito, campanha municipal. Não sei você, assim. Mas eu acho que, principalmente no nosso trabalho de comunicação, a gente sente muito mais o resultado nessas campanhas municipais. Né? Porque você vai fazer um impulsionamento, é uma coisa muito regionalizada, né? Você vê a repercussão disso até mesmo na rua, né? E isso que eu acho que tem que ser aí a sua pegada. Aproveita, né, para a cidade te conhecer. Como você é conhecido, é bacana, vamos ampliar isso. Você precisa de uma estratégia de reposicionamento, é o momento de você fazer isso, porque, novamente, Luiz, lá na frente, todos os seus adversários estarão fazendo também. Então, é um momento de você trazer gente para o seu perfil. Para lá na frente, essa entrega de 10% que o Márcio está falando, seja já maior para uma galera que veio de agora. Né? E aí, tomar cuidado sempre para não falar mal dos outros, não divulgar mentira, essas coisas, mas realmente pensar da cidade te conhecer, se você já tiver algum trabalho, utilizar, começar a mostrar isso também. Não sei qual é a sua formação, mas às vezes você é advogado, comerciante, enfim, utiliza a sua formação para produzir conteúdos de ideias para a cidade e tenta dar capilaridade para isso, mas novamente, não falando que você fazer não vai porque você está para cargo legislativo, né? Mas que você vai propor, que você vai realizar isso e aquilo. Mas assim, mostre os seus projetos com estratégia também para que os seus adversários não se apropriem disso lá na frente e falem que foi ideia deles, né? Mas eu acho, cara, é um momento assim muito bom, muito importante para você fazer esse impulsionamento. Você vai ter um retorno muito melhor agora do que lá na frente, sem querer desanimar lá na frente, mas você vai gastar menos agora para ter o resultado que você vai gastar muito mais lá na frente. Perfeito. Continuando aqui nosso bate-bola. Rebeca, pode falar mal da oposição? Gente, não pode, não expressamente, né? É óbvio que críticas. Aconteceu uma coisa na cidade que foi negligência, que foi imprudência, que foi imperícia, que tem que resolver. Você pode, assim, né, fazer críticas construtivas, mas você não pode pegar e falar assim, o Márcio é um babaca. O Márcio não trabalha, não faz nada. O Márcio é um bandido. Não, essas coisas não pode, tá? Até porque não é nem só problema eleitoral, né? É problema mental seu mesmo. Vai para terapia, faz uma campanha na moral e pode incorrer em crime contra a honra. E isso é muito legal também, né, Márcio? Porque tem algumas ações que, por exemplo, a pessoa ela está, né, prefeito ou secretário, qualquer coisa assim. Uma ação dela pode ter repercussão no direito administrativo, no direito penal, no direito eleitoral. Então, assim, é uma escada de problema que pode acontecer, né? E aí tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, você ser crítico ao seu adversário, à administração, à gestão, não é um problema. Até porque muita gente é oposição, né? E tem que se posicionar dessa forma. Tem que Mas você falar não mesmo. pode falar mal da pessoa do seu adversário, tá? Por mais que você não goste, por mais que ele seja um babaca, um cretino, um ladrão, você não pode falar isso e muito menos impulsionar isso. Você já viu, vamos fazer uma analogia aqui, quer ver? Já viu quando você entra numa sala que está muito quente e você sabe que a culpa daquilo é um cara que senta lá no canto e tem muito frio e aí desliga o ar? Aí você entra na sala, você tem duas opções. Você pode entrar e falar assim, nossa, tá quente aqui, né? Algum corno sem mãe não quer ligar o ar-condicionado. Aí você está fazendo uma crítica indireta. Aí você pode. Você não pode chegar na sala e falar assim, apontar para o corno e falar, você é um corno sem mãe que não liga o ar-condicionado. E isso pode te causar problemas jurídicos. Exatamente. E tem uma máxima também, assim, que sei lá, eu sou meio raça ruim em campanha, tá? Eu sou
aqui vai por tudo ou nada, que tem umas ideias mirabolantes, que vão Rapidinho, para Rebeca. cima. Rapidinho, só para responder o Juninho. Juninho, ó, manda pergunta. Aqui do lado de onde você comenta, tem um box com uma interrogação no meio. Manda pergunta, clica nesse box e manda pergunta para ela aparecer para todo mundo aqui. Isso. Foi mal, Rebeca. Vai. Então, assim, eu não posso nem dizer, eu ia falar assim, eu sou um pouco moralista, até na campanha do Sol, não. Eu sou meio sangue nos olhos e fico lá doida para vamos, né? Vamos denunciar, vamos pegar, vamos. Mas, assim, a gente tem que ter um pouco de bom senso também, eu acho, né? Que e se fosse com você? Eu acho que isso já filtra muito de ações que a gente não deve tomar, sabe? Principalmente para essas questões. Eu acho que você levar as coisas para o pessoal, para a família, para temas que são sensíveis para a pessoa e que não tem a ver com a discussão do todo, da sociedade, dos problemas da cidade, eu acho isso assim muito desnecessário. A gente que trabalha com comunicação, com certeza eu faço, eu sei que o Marcos também faz, e todo bom profissional de comunicação faz. Uma das etapas principais, inclusive, né, da campanha e do planejamento é a gestão de risco. A gente elenca todos os possíveis problemas que podem acontecer. Desde o cara ter traído a namorada quando era novo, né, a situações mais graves. E ali a gente já tem, eu costumo fazer em forma de tabela, que eu acho que fica mais didático, né? A gravidade daquilo e a ação a ser tomada de acordo com a repercussão que aquilo tiver, né? E isso tem que estar pronto. Mas quando a gente não precisa usar, é melhor ainda. E na nossa análise do adversário, a gente faz isso também, né? O que de pior a gente tem dele? Do menos pior ao muito ruim. E assim, até que ponto? Qual vai ser a energia da campanha? Até onde a gente vai usar aqui? Porque a gente não precisa ir lá para sacanagem, de primeira, né? A gente tem que ir mesclando, mas isso tudo tem que estar organizado também. Isso. E lembrando também, pessoal, que isso que a Rebeca está falando é muito interessante. Isso tudo faz parte da linha estratégica, né? Como assim? É o que a Rebeca falou. Qual que vai ser o tom da minha campanha? Existem tons low profile, existem tons mais quentes, né? Pessoal que já quer ir para o embate, já quer hypar ali um assunto polêmico, já quer entrar para o embate, chamar o adversário para uma troca não de farpas e nem de críticas, mas para uma troca de ideias mais quentes, mais polêmicas, né? É difícil trazer isso em palavras para uma live com um monte de gente assistindo, né? Mas... Não, mas todo mundo acho que a maioria que assiste a gente já trabalhou, participa de campanha. A gente sabe que tem uma hora ou outra que o cara fica lá assim, tô doido pra xingar esse fecha o DP. E aí... Porque as coisas inflamam, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso também pode ter um efeito contrário muito forte. Exatamente. Né? E aí, vamos lá. Antes da gente continuar, vamos entender um aspecto agora que é legal, relacionado à parte jurídica de direito também, mas e que é também moral e que veio se adaptando ao longo do tempo. 2016, há anos atrás, eu fiz uma campanha onde xingar o candidato... A gente já fez campanha em 2016, em Jesus. Onde xingar o candidato de maconheiro, de homossexual, ainda estava dentro de uma pauta que a oposição levava como ok. Tipo, não, pode xingar o cara de maconheiro e falar que ele é homossexual, que tem um relacionamento homossexual, que você vai descredibilizar ele. Hoje, fazer isso já tá... ainda mais se você for para a parte de gênero, né? Se você for para a parte de criticar a opção sexual da pessoa. Esquece, isso vai te trazer uma dor de cabeça, vai te trazer muita coisa negativa, porque além de você ter que enfrentar um processo judicial se outra pessoa quiser movimentar, ela pode ter o direito, isso vai te trazer uma militância negativa, porque muitas pessoas vão se identificar, vão lá, vão te criticar, vão falar que você está maluco, por que você está trazendo gênero para um debate político? Então, assim, as coisas mudam, os aspectos mudam, né? Então é importante entender isso também. E sempre essa percepção de que o direito, ele acompanha a sociedade, né? E as normas de igual modo. Então, assim, muitas coisas que eram permitidas hoje em dia são inadmissíveis, né? Se a gente parar para pensar, o adultério até um tempo atrás era crime. Hoje em dia
já não é considerado. Então, assim, ter essa percepção. E, novamente, não é porque você vai fazer agora em 2024 que você já sabe a fórmula mágica para 2028 vai fazer a mesma coisa. Nossa, até lá vai saber como que a gente vai estar nisso tudo, né? Ó, pergunta do Juninho aqui, ó. Fui vereador mais votado na eleição de 2020 e sou pré-candidato a prefeito ano que vem. O que impulsionar? Meus projetos, indicações ou algo mais do dia a dia? Fui eleito junto com o prefeito na eleição passada. Então, Juninho, se você foi um prefeito mais votado, se você teve uma boa repercussão política, é aproveitar tudo que você fez nesse período, né? Como prefeito, contar sua trajetória. O dia a dia, você vai impulsionar, vai deixar para o seu feed, pro seu stories. Trabalha conteúdo estratégico. Você tem muita coisa para falar, para mostrar a vida de quem você mudou na sua gestão, coisas que você entregou, coisas positivas que você deixou para a sua cidade. Acho que no seu caso aí, você tem aí um leque de assuntos para impulsionar. Você, ao contrário de quem às vezes não tem mandato, nunca teve mandato, e ainda está construindo uma autoridade, você já passou pela política, já tem autoridade, tem mandato e deve ter muita entrega. Então trabalha com essas suas entregas, relembra elas para a população, né, Rebeca? Eu acho que assim, impulsionar o dia a dia é um pouco de perda de recurso, a não ser que você tenha muito, né? Porque como é algo muito pontual, pensa assim, eu fiz, né? Aconteceu uma coisa na segunda e aí eu vou ficar impulsionando isso até a outra segunda, não tem muito sentido, tá? E uma coisa muito interessante também, uma dica Ah, que não estava na ele falou ali que pauta, ele é é vereador vereador, e né? hoje ele é oposição. Não estava na pauta, mas assim, vou entregar, né? Não deveria, porque é só para os meus mentorados, mas tudo bem. É que não vale a pena você deixar um anúncio por menos de 3, 4 dias, porque não dá tempo dele rodar direito, do algoritmo entender o interesse e fazer a entrega. Então, assim, pautas muito quentes, muito provavelmente não são as melhores, tá? O melhor realmente são conteúdos mais estratégicos, mais frios. E aí ele falou aí, se não me engano, que ele é oposição ao prefeito, né? Muito cuidado, não me mete um anúncio esculachando o prefeito, tá? Não faz isso. Você pode ser crítico, você pode falar das coisas que não estão funcionando na sua cidade, criticar a gestão municipal, não de forma pessoalizada. Márcia, beijo. Mas, como o Marcos falou, assim, foca em questões suas, né? Tudo eu gosto de trabalhar assim. O que você não gosta no prefeito? E disso, o que você é diferente dele? Mostra isso. Foca nisso. Ele gosta de azul e azul é ruim e eu gosto de amarelo. Então, foca que você gosta de amarelo, não que ele gosta de azul. Né? Mostre-se. Mostra como você é oposição a ele sem se apegar tanto a ele. Porque aí uma dica também, pouca gente acho que se atina nisso, mas quanto mais você escrever o nome dele, marcar ele, né? Você vai dar palco para ele. E na internet, você vai movimentar o algoritmo em favor dele, porque né, você vai trazer o nome dele para a pauta, essa visibilidade, isso não é legal. Então, assim, vai na sua, seus projetos, quem você é e quais são as suas propostas, novamente reforçando, sem dizer expressamente que você vai executar, né? Porque aí pode parecer que é uma promessa de campanha. Então, são suas ideias. E outra, se você é um vereador e está em mandato, você tem um projeto, tem muita coisa para poder mostrar. Chama no Foca, TPT também, toda quinta-feira, relembra aí alguma coisa que você fez. que traça uma estratégia a partir do que você tem hoje já para poder mostrar. Vamos lá, voltando aqui. Eu parei onde? Brindes, né? Falar mal da oposição. Meus assessores estão falando que tem uma tarde preta no meu rosto aqui. Não sei se está aparecendo para todo mundo, desculpa, mas tentei mexer aqui, não sei se funcionou. Hein? Para mim, não tá, não. Para mim também não E seus aparece. assessores têm que tomar um banho de água benta, hein? Viu, né, Janine? Ó, Mas vamos lá, seguimos. Rebeca, arrecadação de dinheiro no período de pré-campanha, pode? Aí pode em período de pré-campanha, mas ainda não. E isso daí, tema importantíssimo também, né? Que a gente tem também, mais ou menos recente, a possibilidade
do financiamento coletivo, né? O que que é isso? Você cria lá um perfil em um site de crowdfunding, que a gente chama, né? Uma vaquinha online. E aí as pessoas elas podem doar dinheiro ali, e esse dinheiro você pode usar na sua campanha. Gente, há 10 anos atrás isso não existia, porque quem que ia pensar, né, num rolê desse? Tem um site para galera dar dinheiro. Agora pode. Tem que ficar de olho no calendário eleitoral, mas nas últimas eleições, isso passou a ser permitido a partir do dia 15 de maio do ano eleitoral. Eu acredito que na próxima deve seguir isso ou algo muito parecido disso, tá? Cuidados. Não é qualquer site. Tem que entrar no site do TSE e verificar quais são as empresas cadastradas junto à Justiça Eleitoral para poderem executar esse serviço, tá? Porque senão não vai poder. E aí tomar as devidas precauções também. Todo mundo que doar tem que receber recibo, né? Esses recursos, você vai ter que prestar contas disso, vai ter que cadastrar tudo bonitinho. Aí já vai entrar com a galera da contabilidade, né? Que vai participar das lives essa semana. Então, já podem até perguntar para eles coisas mais específicas quanto a isso. Mas, de forma geral, é isso, né? Pode, no período, que ainda é período de pré-campanha, maio, mas ainda não. Né? Os últimos calendários foi a partir de maio. Eu acredito que no próximo também seja por aí. Perfeito. Mas Tem uma você aqui. pode, acho assim, legal pontuar isso também, se organizar, né? Porque eu não sei você, aí eu vou jogar a real aqui pra galera também. Nunca participei de uma campanha que isso teve ali um recurso significativo. Você já? Não, eu nunca participei, mas eu já vi campanhas que, assim, Sim, arrecadaram já vi bastante também, mas não também, não. participei. Geralmente são campanhas que já têm mobilização, é o que eu falo. Entendam uma coisa, ninguém vai chegar e doar para vaquinha eleitoral só porque você criou uma campanha de vaquinha eleitoral. Isso é um processo. Você cria uma base de apoiadores, cria um banco de dados, faz o processo de mobilização, de sensibilização, mobilização. E aí, quando chega o período de arrecadação, essa galera já está aquecida. Eles vão doar. Você não cria uma campanha para doar, você cria uma campanha quando já está com seus eleitores mobilizados. Eles já estão na sua base. Então, para quem vai trabalhar com verba, né, com receita, vai querer captar recurso, não é só criar uma campanha. É criar uma estratégia para deixar seus possíveis eleitores dentro da sua base de dados e fazer deles mobilizadores, embaixadores digitais. Porque quando chegar o período, eles vão doar. Aí são A as campanhas que a gente galera vê. tem que estar aquecida, engajada já. É, Você e vai aí tirar são as dinheiro do seu campanhas. bolso para dar para o político? Ó, o Borlina. Valeu, Borlina. Meu querido amigo Venceslau, lá de São Paulo. E E aí, aqui, Márcia, eu acho importante assim puxar disso também, não é diretamente a pergunta, mas é uma coisa que as pessoas têm bastante dúvida e a gente precisa esperar sair a resolução também do ano que vem para ter certeza se vai ser mantido, né? Mas nas duas últimas pelo menos, já restou estabelecido que a pessoa ela pode doar para a campanha até 10% dos rendimentos tributáveis que ela declarou no ano anterior. é Né? isso Então, aí. no ano anterior eu declarei no meu imposto de renda que eu ganhei 100 mil reais no ano todo. Então, eu posso doar para a campanha do março até 10 mil reais no meu CPF, né? Isso é bem importante também, porque aí tem gente que fala assim, não, fulano vai bancar. Mas assim, muito cuidado, porque ele não vai poder pegar e meter, É, né, meter um dinheirão ali do nada. Isso tem que ficar atento. fazer collab com políticos em mandato. Essa não tava, hein? Essa não Minha tava. pálpebra até treme, olha. Essa é nova. Quem é Gente, não pode. pré-candidato? Não, vamos lá. Quem é pré-candidato pode fazer collab com um político que já está eleito em mandato? Cara, não. Vou te dizer por quê. Fala por quê. Porque o político que está em mandato, que vai apoiar esse cara lá na frente, ele tem poder econômico e político. Então, é como se ele estivesse também utilizando da máquina para beneficiar essa pessoa. Então, cuidado Porque com. vamos pensar o seguinte: o collab vai de um para o outro, vai estar nos dois perfis. E aí, então,
o que tem, né? O que já tem uma equipe, que tem uma estrutura, que tem recurso, ele está beneficiando essa pessoa aqui. Então, ele está utilizando do cargo dele em prol desse pré-candidato. Perfeito. Aí, o que vai Então, acontecer? O Ministério Público vai pegar, vai comentar, tô te vendo? Não. A gente vai pegar, vai dar print e vai mandar para o Ministério Público. ó, e acho que esse aqui é para finalizar, hein? Pode pedir voto? Não, não pode, gente. Pelo amor de Deus também, não pode. Ó, e volto Só a dizer, a partir do dia 16 de agosto do ano que pode, vem. podem achar que assim, cara, pergunta, todo mundo sabe que não pode pedir voto. Não, não sabe. Aqui, não pode. E muito cuidado. Não estava na pauta também, não, mas assim, eu morro de medo com expressões como: conto com o Conte seu comigo. apoio, né? É. Estamos juntos. Cara, cuidado com isso também. Porque, como a gente falou no início da live, tá remetendo, Contar cada com juiz você? tem um entendimento. Você pega uma Rebeca da vida lá na Justiça Eleitoral, capa virada no dia, ela vai pegar, vai olhar e falar assim: é propaganda antecipada assim, tá usando assim, não pode, e toma multa. E toma impugnação. Não tem como a gente prever como que isso vai subir, né? E é importante a galera saber disso também. A gente tem a Justiça Eleitoral por estado, o entendimento, né? São pessoas, gente. Tem um quê de subjetividade na interpretação? Sim. Pode ser que alguém tenha uma mão mais pesada ou menos pesada, mas você vai contar com isso? Você vai contar com essa sorte? Já não vai dar nada, não. Vai cair na mão de alguém tranquilo, alguém mais sossegado. Não façam isso. Muito cuidado. Trabalha no sapatinho, faz o feijãozinho com arroz bem feito, sem ficar afoito, né? Tudo tem seu tempo, tem sua hora, constrói, consolida o seu posicionamento, a sua reputação, pensa direitinho na sua campanha, né? A gente trabalha geralmente ali com 3 etapas, porque agora são 45 dias, então de 2 em 2 semanas. O bicho só começa a pegar fogo mesmo nas 2 últimas. Então, assim, economiza energia, né? Exato. Faz um básico agora, para não ter problema lá na frente. Porque imagina você faz o trabalho todo, aí chega lá na frente, sua candidatura vai ser impugnada. Ou você é eleito e não vai poder assumir por causa de um equívoco desse desnecessário. É isso assim. Eu acho que pra gente dar sequência aqui no final da live, imagina isso que a Rebeca acabou de falar, você gasta tempo, gasta dinheiro, investe toda a sua energia, uma candidatura é uma coisa que suga muito da sua energia, da sua família, da sua equipe, é um processo que é desgastante, você se doa muito, né? E aí, por um deslize, a pior, você gasta tudo isso que eu acabei de falar, você é eleito, bem eleito, consegue atingir seu objetivo final, que é se eleger, e aí, depois disso tudo, você, por um deslize, por uma falta, às vezes, de seguir uma regra, não é nem de saber ou não saber, é de seguir, você vai e toma um processo, e aí tem que brigar, tem que lutar de novo para Aí vai manter ter o que que você gastar conquistou. mais É dinheiro isso. para se defender. Gastar mais dinheiro, mais tempo, mais energia, ter mais desgaste, vai dar munição para a oposição. Porque pensa uma oposição que acabou de perder, e aí pega de bandeja você que acabou de ganhar com um processo para perder seu mandato. É o que eu te falo, se você encontra uma oposição que está bem alinhada, bem estratégica, ela vai te dar muita dor de cabeça. Você vai ter que gerenciar muita crise. Então, todos os cuidados possíveis agora na pré-campanha e principalmente na campanha, né, Rebeca? Que depois fica um pouquinho também mais complexo, né? Na campanha, né, a gente tem restrições ainda maiores e uma celeridade ainda maior da justiça também, que é uma das características, né, da justiça eleitoral, porque se demorar 2 anos para decidir para alguma coisa, já passou a eleição. Então, a gente tem esse princípio da celeridade no direito eleitoral, que tem que ficar atento, né, as coisas acontecem muito rápido. E aí, uma conscientização que eu acho prudente a gente deixar também, né? Depois de tudo isso que a gente comentou, de todas as lives que o Marcinho está trazendo aqui, tanto com outros profissionais de comunicação, como direito, contabilidade, é o momento de organizar a equipe para 2024. Não dá para querer fazer tudo sozinho. Políticos centralizadores tendem a ter problemas, né? E para além de problemas, não terem sucesso. Porque, gente, olha o tanto de miudeza que tem aqui.
né? Da escolha da cor que vai representar melhor a sua bandeira, a fonte, o conteúdo, o que pode e o que não pode do direito, como veicular isso, de onde vai sair o dinheiro da contabilidade. Então, assim, se você for se preocupar com tudo isso, que é muito específico, não é fazer qualquer campanha, não é fazer qualquer tipo de comunicação, você precisa de pessoas aí para te ajudarem. É óbvio que a gente sabe que a grande maioria não tem recurso para ter, às vezes, contratar uma agência especializada, uma contabilidade especializada, mas assim, busque pessoas, prestadores de serviço, pessoas da sua confiança, né, para te ajudarem nesse processo. A gente tem aí alguns cursos livres que já ajudam pra caramba, né? Que às vezes a pessoa, é formada em publicidade, nunca pegou uma campanha política, mas assim, a base da publicidade ela tem noção. Capacita aí no curso de comunicação política, sem querer fazer jabá pra gente, mas já fazendo, por exemplo, eu e Marcinho temos um curso ótimo que já dá todas as dicas ali, as orientações mais estratégicas, mais específicas, a um custo mais baixo. Então, assim, precisa de capacitação. E ainda dá tempo, né? Daqui a pouco já não vai dar mais. Eu acho assim, para mim, finalzinho de outubro é o deadline. Quem começou, que começou, quem não começou já está enrolado, né? Mas assim, tente ter essas pessoas estratégicas na sua equipe, né? Ou ter ali uma verba, se Francisco Mion falando isso aí me mata, um recurso separado para uma consultoria, né? Para uma assessoria que seja. A gente, por exemplo, faz mentoria, sai muito mais barato do que a prestação de serviço continuado. Mas assim, já tem tudo ali escrito, esquematizado, o que pode, o que não pode, o que fazer, o que não fazer. Então, assim, não é gasto, né? É investimento. Você vai ver a multa lá na frente, vai ser muito maior do que se você tivesse destinado esse valor para capacitação da sua equipe. Eu vou aproveitar aqui, né, Rebeca, nesse encerramento, antes da gente fazer o final. É isso que a Rebeca Passou muito rápido, né, passou, gente? falamos uma hora aí, ó. Até faço mais lives, hein, mano? Ó, o que a Rebeca falou é muito importante. Vamos por camadas, né? Primeiro, ter uma equipe para a campanha é muito importante. Ter todos os profissionais, cada profissional estratégico na cabeça, administrativo, comunicação, contábil, direito, rua. Márcio, não tem recurso para isso tudo. Então, vamos lá, capacite as pessoas que você tem hoje disponível, então. Aí você pode contar com cursos, pode contar com Não bota mentorias, sua mãe, porque sua mãe vai mentir para você. consultor. Se quer família, não pode falar. Família, não. Família, não. Invista em consultorias, mentorias, tá? Por quê? Porque pelo menos com isso você já tem um norte, a sua equipe já tem um norte. Inclusive, vou aproveitar e falar aqui, o Lucas Pimenta não está aqui no entrono, porque ele deve estar agarrado lá com a escola dos políticos, né? E vai entrar uma aula minha lá na escola dos políticos, só falando sobre treinamento de equipe. A importância de treinar a equipe, como fazer os processos de treinamento. Por quê? Muitas das vezes o gargalo está em capacitar as pessoas, está em capacitar quem você. É lógico, você chega num período de campanha, é muito importante você poder contar com um profissional de excelência, um cara que vai trazer resultados para você. Mas a sua equipe que está com você também precisa de ser atualizada, também precisa de ser capacitada. Igual a Rebeca falou, todo ano, de 2 em 2 anos, as eleições mudam, a comunicação muda, as regras mudam. A gente vai falar amanhã aqui com o Daniel Rena sobre regra para partidos. Teve mudança esse ano. Tem novas coisas para vocês saberem quanto à quantidade de cadeiras, as proporções. Então, assim, busquem esses cursos, essas mentorias, consultorias disponíveis aqui, que tem muita gente que fornece. A Rebeca tem uma mentoria maravilhosa, eu tenho uma consultoria também. Então, não deixem para a última hora, não deixem para a eleição uma coisa que vocês já podem fazer agora. Eu estava até comentando hoje, eu estava conversando com um amigo, eu falei assim, poxa, tem muita gente que está procurando para começar a fazer os trabalhos, mas está falando que vai esperar um pouco, porque acha que ainda não é o momento. Rebeca, é o momento ou não é o momento de já começar a se preocupar quem quer realmente vencer uma eleição? É o momento, com certeza, né? Já passou do momento. Eu acho assim, quem manjou que é o momento já está com tudo engatilhado para a partir de agora começar. E assim, é o que a gente falou aqui, gente, é um momento de pré-campanha. Agora é estratégia. Agora é consolidação de posicionamento. Agora é construção de reputação. Eu estou com um cliente, por exemplo, da mentoria, que ele tinha não era uma
uma crítica, né? Mas a cidade o via de forma X. Eles falam assim, poxa, isso pegou muito para mim na última campanha. Cara, eu resolvi o problema dele, modéstia à parte, né? Com um cronograma de stories. Eu falei, olha, todo dia você vai criar essa rotina aqui. Com isso, você desconstrói o que foi dito. Tipo, com um mês, ele falou assim, caraca, todo mundo já tá comentando, acho que isso já tá até ficando superado. Então, assim, só que ele falou, eu nunca imaginava fazer um negócio desse, porque é simples. Só que é o sim, não é porque é simples que todo mundo sabe fazer, né? É o simples com estratégia, é um simples porque é um simples pensado, né? É um simples investido. Então, assim, ainda dá tempo, porque é importante mencionar também, né, o Márcio, que essa construção de reputação, ela não se faz de um dia para o outro. Você precisa de frequência, de constância, de etapas para construir essa imagem. Então, se você deixar para fazer isso em junho, meu irmão, não vai dar tempo. Você vai ter que meter o louco e ir para aquela campanha assim, hard alucinante, porque não vai dar tempo de você criar essa conexão e de criar esse posicionamento para si perante os outros, né? É isso, é isso. Então, fiquem atentos, não deixem para agosto de 2024, comecem agora, tá bom? Aí tem gente com orgulho de você, Rebeca. A Rebeca prima linda, maravilhosa. é uma grande parceira. Rebeca, chegamos ao final da nossa live, respondemos tudo que a gente tinha aqui no cronograma, né? Quero te agradecer pela participação, obrigado por ter aberto. Imagina, obrigada pelo convite e por tudo, né? Você é um amigão aí, sempre vou levar no coração a ajuda que você me deu. Volte para o digital, porque a gente gosta dos seus conteúdos. Ao se ligar, é nosso parceiro aí, nosso filmmaker. Obrigado a todo mundo que participou. Lembrando que hoje foi o primeiro encontro. A gente tem amanhã o Daniel Rena para falar sobre partidos, né, as mudanças que a gente teve. Na quarta, a gente tem o Dr. Júlio, que é um advogado eleitoral, tem uma empresa nessa área e atende aí vários políticos, vai falar sobre aspectos legais. E na quinta, vamos trazer um assunto que é muito importante, mas pouco abordado, que é a parte de contabilidade, né? Prestação de contas e todos os seus adendos ali. Para quem não sabe, né, é uma coisa também que dá muita dor de cabeça no final da campanha. Ai, não ganhei, não vou prestar conta. Quem vontade de matar. É muito importante falar isso também para a gente encerrar aqui. Quem coordena a campanha no máximo, no master dela, tem que se preocupar com tudo. Eu já coordenei campanha de uma forma geral, e aí no final ficou aquela correria de prestação de contas. Porque, e cadê nota disso, nota daquilo? E quando você vê, meu amigo, isso é outra coisa que pode te dar um problema sério na hora de você assumir uma cadeira, né, Rebeca? Sim, tem que abrir a conta bonitinha no banco, com o CNPJ da campanha, nota fiscal de tudo, prestação de conta no meio da campanha, prestação de conta no final. Então, quinta-feira... Inclusive, uma dica boa, né, Márcio? Se deixar, a gente fica aqui até 23 horas, mas... eu sou da área, às vezes meu aluno está assistindo, segue o Márcio, quer começar a trabalhar na área e quer pegar uma campanha. A gente precisa ter um CNPJ ativo para poder emitir a nota fiscal também no período de campanha. No período de pré-campanha não precisa, é uma dúvida frequente também, né? Óbvio que se você contrata uma empresa e em tese ela tem um CNPJ e vai emitir, enfim, eu não vou nem adentrar nisso porque são outros 500. Mas assim, durante a campanha, se você vai pegar, né, uma campanha para fazer, você precisa ter um CNPJ ativo justamente para emitir a nota para prestação de contas. Então, quem tem interesse, né, em prestar esse tipo de serviço e ainda atua de forma autônoma, somente com recibo, ou nem com isso, tem que se organizar para ter um CNPJ ativo também para poder prestar esse serviço de comunicação. Perfeito, perfeito. Então, eu aguardo vocês nos próximos dias, tá? Nessa semana de maratona. Rebeca, mais uma vez, obrigado. Seja bem-vindo ao Digital novamente. O Digital gosta muito de você. Fique aqui. Obrigada, gente. Como sempre, eu e a Rebeca, a gente sempre está fazendo alguma coisa. Em breve a gente vai trazer novidades aí. Em breve, novidades bombásticas para a internet. Muito obrigado, gente. Boa noite. Até amanhã. Valeu, gente. Boa noite. Um abraço.